Hora da análise, então. Nossos analistas, Raquel Landim, já nos cumprimentamos esta noite. Caio Junqueira, boa noite aqui à minha direita. Thaís Arbex, boa noite para você em Brasília. Há uma intenção clara ali do Arthur Lira e é um problema que chamou realmente também muito a nossa atenção aqui, Raquel, o fato de que na Câmara dos Deputados algumas matérias tramitam de uma maneira. No Senado, e ele faz uma acusação severa ao Senado. Ele diz que há um rompimento de acordo, que a Câmara está entregando e o Senado não. O que isso significa? William, a gente tinha essa apuração já, houve realmente um acordo entre o Senado e a Câmara envolvendo o governo federal para retirar tudo que fosse CLT. E Lira diz ali, eles iam aprovar, só por isso o Pacheco teria levado à votação e em seguida ele referendaria na Câmara. Ele me parece ter sido pego de surpresa pelo que aconteceu. Ele disse que houve testemunhas das conversas dele que chegaram a esse acordo e ele quase usou a palavra, traíram o acordo. Citou o líder do governo, Fernando Bezerra, e ele disse que parece ter sido pego de surpresa. Tem um descompasso importante entre a Câmara e o Senado. E embora ele diga que tem confiança de que a reforma do IR, que hoje passou de uma forma relâmpago, também ninguém aguardava mas que ele está dizendo que ainda vão voltar aos destaques amanhã, né? Exato, mas surpreendeu todo mundo. Embora ele diga que vai ser aprovado no Senado, quem nos garante? Caio Junqueira, o que o cenário político por detrás nos diz a respeito disso? Muita coisa. Boa noite, William. Boa noite a todos. Primeiro, em política, quebra de acordo é um crime imprescritível e inafiançável que perdura no tempo. A gente pode pegar traidores aí famosos na política brasileira, recentes inclusive, que se lascaram. Bom, isso posto... Ele está pondo o Rodrigo Pacheco nessa lista, Arthur Lira? Não é a primeira vez que os dois têm um atrito, mas eu coloco, sempre que eu vejo um problema entre ambos, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eu jogo para o cenário nacional, eu tento olhar a floresta e eu vejo que os dois estão em projetos políticos distintos para 2022. É o que explica o fracasso do hoje da reforma, da mini-reforma trabalhista? Ajuda a entender, mas o que precede isso? O que precede isso é um acordo não cumprido, é uma falta de confiança da Câmara e do Senado, é uma falta de alinhamento político entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, também e talvez principalmente para 2022. Thaís Arbex, nós estamos tentando entender o que acabou de acontecer e trouxemos ao vivo para o nosso público. Câmara dos Deputados vota, ele disse que não gosta de votações assodadas, mas a velocidade com que essa matéria passou também, não sei se mereceria outro atributo do que uma votação assodada. E ele critica fortemente a outra Casa Legislativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que houve um acordo e esse acordo não foi cumprido. O que está acontecendo? Boa noite, William. Boa noite, colegas e a todos que nos acompanham. Tentei pegar um pouco do que está acontecendo ali no Senado agora há pouco, um pouco antes de entrar aqui com vocês. E um dos senadores me disse o seguinte, William, de que agora o Senado não confia em nada que vem do governo. O clima lá é de bastante desconfiança. Foi assim que ele explicou a derrota dessa MP da mini-reforma trabalhista. Ele disse que, neste momento, não passa nada que vier do governo no Senado. Há um clima de bastante insatisfação. E há, inclusive, William, nesse momento, os senadores ainda estão ali no plenário discutindo aquela medida que muda as concessões de ferrovias. Neste momento, há uma discussão, inclusive, da possibilidade de devolver essa medida provisória, de tão ruim que é o clima. Então, mais do que uma tensão entre as duas casas, vejo também um recado do Senado ao governo federal, ao Palácio do Planalto. Eu vou voltar a esse ponto contigo, Thaís, e contigo também, Caio. Só que o que a Thaís acabou de levantar, Raquel, me faz lembrar dos personagens do Palácio do Planalto envolvidos particularmente nessa negociação com o Senado. É o novo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Foi a primeira grande atuação e a primeira grande pancada? Primeiro grande teste dele, os programas já vinham com a antiga equipe do ministro Paulo Guedes. Que foi com ele, né? Que seguiu junto com o Onyx Lorenzoni. O ministro Guedes, ele tinha 3 programas na cabeça ali. A prorrogação daquele programa de manutenção do emprego e a criação do BIP, BIC, que eram os 2 programas de emprego para jovens. A equipe colocou também mudanças na CLT e foi isso que acabou dando todo o problema. Eu ouvi também que demorou-se para chegar a esse acordo, para retirar
todas essas questões trabalhistas da baila. Envolviam a CLT. Sim. Sem dúvida, uma derrota importante para Onyx Lorenzoni no seu primeiro teste. Vamos voltar e ampliar a conversa para o plano da política. Thaís nos diz, ou nos relata, um clima de desconfiança muito grande no Senado em relação ao que vem do Planalto. O que está faltando nesse tipo de entendimento? Articulação de novo? Justamente o que se acreditava que faltava, né, William? Era um ministro que fosse do Senado. Pegaram o que há de melhor na praça, né, vamos dizer assim, uma contratação de peso com o Ciro Nogueira e levaram e colocaram no principal ministério. Não funcionou. Então tem isso, evidentemente, o que a Thaís coloca. O Senado é a grande casa hoje que traz problemas para o Palácio do Planalto e, aparentemente, Ciro Nogueira não está conseguindo resolver. Se a gente associar os recados que o Senado tem interesse e tem manifestado como hoje para o Palácio do Planalto, como diz a Thaís, e a gente colocar que Senado e Câmara dos Deputados têm projetos, seus comandantes têm projetos completamente distintos. Arthur Lira ainda é do projeto Jair Bolsonaro para o ano que vem, não sei se vai durar esse projeto, até quando dura, porque o desembarque sempre é uma possibilidade. Mas Rodrigo Pacheco tem um projeto próprio, um voo solo, então o desgaste do Palácio do Planalto interessa politicamente a ele também. Acho ótimo vocês ampliarem nosso horizonte político. Raquel nos trouxe a questão específica, como que a equipe do Ministério da Economia e agora Ministério do Trabalho atuaram. Thaís e você, Caio, nos ampliam o horizonte em relação à questão política. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho. Temos uma reportagem agora que trata exatamente do dissenso, e é disso que nós estamos tratando aqui quando a gente fala de política no Brasil, generalizado, em torno desse próximo dia 7 de setembro. Por exemplo, rachaduras estão ocorrendo dentro de setores muito importantes da economia brasileira. A causa dessas divergências internas tem a ver com essa crise institucional e tem a ver com a postura de setores empresariais, se criticam ou se apoiam o governo. Os projetos, eu acho que é ao que o Caio se referia, projetos políticos. Uma das rachaduras mais destacadas aconteceu em Minas Gerais, com a Federação das Indústrias atacando o STF e sendo rebatida por setores empresariais lá de Minas também, ligados ao comércio. Reportagem de Bárbara Baião. Os atos de 7 de setembro provocaram um racha entre entidades empresariais de mesmo segmento econômico. No agronegócio, algumas figuras de destaque estão sendo investigadas pela Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, pela suspeita de apoiarem até financeiramente atos considerados antidemocráticos. Outra instituição ligada ao agronegócio, a ABAG, divulgou na segunda-feira um manifesto crítico, defendendo o Estado democrático de direito em um momento de crise política. No setor industrial, o mesmo quadro. A federação que representa as indústrias do estado de São Paulo preparou um texto em defesa da harmonia entre os poderes. A carta conta com mais de 200 assinaturas de acordo com a Fiesp e só será publicada na semana que vem. Já nesta quarta-feira, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais criticou a atuação do STF contra sites que apoiam o governo Bolsonaro. Um dos trechos do manifesto diz: em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. Mais tarde, em tom que destoa da carta da entidade, empresários de Minas ligados ao setor comercial divulgaram uma carta intitulada Segundo Manifesto dos Mineiros ao Povo Brasileiro. Nela, afirmam que a ruptura pelas armas, pela confrontação física nas ruas, é sinônimo de anarquia e que a democracia não pode ser ameaçada. O documento recebeu o apoio do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Ao ensejo do momento que vivemos, de afirmação e de reafirmação do Estado de Direito e da democracia no nosso país, enaltecer, ao tempo em que registro, um manifesto dos mineiros ao povo brasileiro, assinado por cidadãos, pessoas naturais e não pessoas jurídicas e nem entidades, mas, sobretudo, a preservação da democracia no nosso país.
Thaís Arbex, o debate político contaminando e rachando também entidades empresariais, para não falar das pessoas físicas, né, que nós conhecemos, que assinaram ou não quiseram assinar, se manifestaram ou não quiseram se manifestar de maneira A, B, C ou D em relação à crise institucional. Como é que está, neste momento, no Palácio do Planalto, a visão a respeito da relação das esferas decisivas políticas, particularmente o presidente da República, e esses importantes segmentos de elite empresariais? William, qual que é a avaliação que eu faço sobre esse cenário? O que a gente consegue ver é que em menos de uma semana, no início da semana, a gente estava discutindo um outro manifesto aqui que também teve um racha. Hoje a gente volta a discutir outra carta de um estado específico que também provocou um racha. Qual é a mensagem que esses dois episódios passam ali para o Palácio do Planalto? Passam que, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro não está tão isolado quanto ele parece estar. Apesar de estar sempre provocando o conflito entre as instituições, ele tem a garantia de que uma parcela desse empresariado, uma parcela de pessoas civis, como você disse, estão com ele. E é justamente nisso que ele aposta no 7 de setembro. É juntar o maior número de pessoas possíveis, tanto aqui em Brasília quanto aí em São Paulo, para mostrar que ele tem força. Vamos ver essa questão que ela levanta, que é essencial. Que se trata da relação real dos fatores de poder. Raquel, eu volto logo contigo a respeito do preço que isso cobra ao PIB, mas eu queria a sua avaliação, Caio. Bolsonaro está fazendo a leitura correta do apoio que tem ou que não tem nas elites empresariais? Bom, na medida em que um manifesto, é abortado e depois ele é publicado, ele consegue ainda ter parte do apoio. Por que ele tem essa parte do apoio? Por que não é unânime? Por que não é todo mundo contra Bolsonaro? E por que ele tem essa segurança? Bom, a gente tem que levar em conta também o seguinte, hoje não tem ninguém que fale por toda a economia. Isso acabou no Brasil faz algum tempo. Exatamente. E o que a gente falou aqui na segunda-feira, o próprio Manifesto do Agro. Acabei divergindo um pouco da Raquel. O Manifesto do Agro era parcial. Cadê CNA? Cadê CNI? Nesse processo todo. Há uma rachadura dentro dos segmentos de economia. Então, Bolsonaro, quando olha isso, ele fala, eu ainda tenho parte de apoio. E por que ele tem essa parte do apoio? Porque não dá para apostar em nenhum dos cavalos ainda, os cavalos, expressão, jargão, claro, da eleição presidencial. E o setor empresarial também não quer carimbar o apoio a X, Y ou Z, a Lula, a Bolsonaro, a Rodrigo Pacheco. É difícil para eles e principalmente, né, Raquel, eles perdem dinheiro, eles podem perder dinheiro se eles apostarem nos cavalos. Eu acho que vocês dois colocaram coisas aqui que o nosso público devia colocar bem na cabeça porque são afirmações centrais. A da Thaís Arbex é a seguinte: Bolsonaro detecta nesse clima ainda apoio dos segmentos da economia. Você acabou de dizer algo importante também. Você está dizendo, e voltando ao seu raciocínio anterior, no qual você afirmou o seguinte, Caio, é a indefinição política geral que explica tanto o conflito das casas legislativas, quanto certos segmentos embarcarem ou não em algum dos projetos. E o preço do PIB está sendo cobrado, Raquel. William, antes do preço do PIB, duas observações. Primeira, Arthur Lira menciona diretamente a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, quando cobra pela dificuldade na aprovação da proposta do imposto de renda. E, por outro lado, Rodrigo Pacheco é mineiro. A gente tem ali um embate de manifestos em Minas, que eu acho que está muito ligado com essa disputa nacional que o Caio fala. E toda essa bagunça, eu digo que eu nunca vi empresário se manifestar tanto politicamente, é porque o preço está aí, tá evidente. Você já tem um PIB que cresceu, que está estagnado, não cresceu o que se esperava, você tem uma inflação que está disparando, nós estamos com 8% de estimativa por o ano, o Banco Central vai ter que subir juros, encarece o preço dos empréstimos, reduz o consumo das famílias, o preço está todo aí, a conta está aí. Olha, você deixou no ar para os analistas de política, né, especializados, hoje em dia não vai falar de economia e política, mas você deixou uma questão clássica no ar para a Thaís Arbex. Que maneira o Palácio do Planalto avalia do ponto de vista político esse resultado do PIB de hoje? Bonito não é. William, a pergunta mais difícil da rodada sobrou para mim.
com gosto. Eu posso continuar na mesma toada que eu fui ontem? Você tem toda a liberdade total de expressar seus pensamentos. A gente quer isso. William, a sensação que eu tenho aqui em Brasília é que essas questões que são, de fato, as mais reais, elas passam distantes do Palácio do Planalto, mais precisamente do gabinete presidencial. A gente viu hoje o presidente Jair Bolsonaro em um ato, novamente chamando para a guerra quem quer paz. Então, não me parece que ele esteja, de fato, muito ligado ou pouco ligado nessas questões que são reais. Tanto que não teve nenhuma fala dele sobre o PIB. Vocês soltam frases contundentes. Essa da Thaís, as questões reais não passam pela mesa do presidente da República, Caio Junqueira. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro, ele está candidato, mas há um staff, um entorno, né, de ministros que sim, ou pelo menos parte deles, estão trabalhando. Às vezes que eu os aciono e os questiono sobre isso, eles colocam muito a questão de que há um Brasil real trabalhando, operando, e há um Brasil em guerra, essa guerra política no qual a gente pode trazer, na qual o presidente Jair Bolsonaro está inserido. Mas há um Brasil real trabalhando e eles, na avaliação deles, evidentemente, há um governo trabalhando, com ações de governo trabalhando, mas que, em razão da guerra política crescente, que vai aumentar para 2022, não é visto e não é sentido. Deixa eu trazer como última pergunta da nossa conversa, Raquel, uma indagação relativa ao comportamento das elites empresariais e dos principais dirigentes da economia. Onde para eles, eventualmente, está isso que em inglês se chama tipping point, o ponto de inflexão do comportamento deles? Você mesma se referiu agora, eu achei super interessante, nunca se viu tanto empresário se manifestando tanto sobre política. O que eles entendem disso que está acontecendo? Ou não dá para a gente ter uma resposta generalizante? William, a gente pode olhar para trás. No governo Dilma Rousseff, o tipping point, quando o empresariado desistiu dela, vamos colocar assim, e passou a aprovar um impeachment, foi quando eles perceberam que nada mais se aprovava, nada mais andava e a economia estava indo para o buraco. Eu acho que esse é o tipping point. Raquel Landim, muito obrigado, boa noite. Caio Junqueira, muito obrigado, boa noite. Thaís Arbex, muito obrigado, boa noite.